Meus queridos, eu queria só apenas trazer a palavra de Deus, apenas uma reflexão que se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27, que diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o Senhor. Ora, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Queridos amados irmãos, nós, a todo momento, a todo instante, nós não devemos negligenciar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que aquele que me ama, ele me obedece e guarda os meus mandamentos. Se nós, é um reflexo, se nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. E para guardar os seus mandamentos, a única maneira de guardar os seus mandamentos, nós devemos aprender os seus mandamentos. Eu espero que a escola dominical esteja bem cheia, porque há muitas maneiras de nós aprendermos a palavra de Deus. Aprendemos também a palavra de Deus, meus queridos, meditando em sua palavra. Por que nós devemos aprender a palavra de Deus? Em primeiro lugar, que quando nós amamos a palavra, é porque nós amamos a Deus e aquele que Ele enviou. E depois, nós, quando aprendemos a palavra, nós conseguimos nos livrar das artimanhas do diabo. A única maneira de nós conseguirmos nos livrar da artimanha do diabo é compreendermos a palavra. E Jesus deixou esse exemplo. Ele, como verbo que se fez carne, deixou o exemplo para nós seguirmos. Se encontra em Mateus capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus Cristo. Ora, o diabo, meus queridos, não vai aparecer para você quando você estiver forte. Ele vai aparecer quando você estiver na mais difícil luta, na mais difícil dificuldade, naquela luta a qual só Deus e você sabem. A palavra de Deus diz que quando Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ora, ele estava falando, o diabo estava falando para o verbo que se fez carne. Jesus deixa o exemplo de como nós devemos vencer as artimanhas do inimigo. E uma delas está lá em Tiago capítulo 4, versículo 17, que diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas como você resiste ao diabo? Sujeitar, a gente sujeita a Deus através da confissão dos pecados, através da oração, através da comunhão. Mas para vencer o diabo, você o vence pela palavra. Ora, aqui Jesus disse: ele, porém, respondendo, disse: está o quê? Escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não tirou isso da sua cabeça, meus queridos. Ele diz: está escrito. Depois você lê em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que diz lá: não só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele compreendia a Torá, ele compreendia o Antigo Testamento, ele compreendia as leis, os profetas. E nós também devemos compreender isso. E o diabo depois o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Agora observe aqui: o diabo, ele lança a palavra contra a palavra. Se nós não compreendemos a palavra, seremos vítimas fáceis dele. Seremos vítimas fáceis das heresias e dos hereges que estão por aí. Seremos vítimas fáceis. Veja só, Satanás, o diabo, disse:
está escrito. E ele sabia aonde que está escrito. É isso que ele diz. Está lá no Salmo 91, versículo 11 e 12. O Salmo que fala sobre a destruição dele. O Salmo que fala sobre a derrota dele. E o Senhor disse-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Depois você lê em Deuteronômio 6,16. Não tentarás. Ele combateu a palavra com a palavra. Satanás usou a palavra. Quantas vezes nós ouvimos heresias infundadas por aí? Quantas vezes nós ouvimos coisas que não vêm do coração de Deus? E para que nós estejamos firmes, revestidos da armadura de Deus, conforme diz em Efésios 6, nós devemos estar o quê? Saber manejar bem a palavra de Deus. Todos nós devemos saber manejar bem a palavra de Deus. E novamente o diabo transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Deuteronômio capítulo 10, versículo 20. Ele pegou a palavra e usou a palavra. Satanás usou uma palavra, usou o Salmo 91, a qual fala sobre a destruição dele. Agora, o Senhor disse outra palavra. Você compreende a palavra de Deus?